Olá, eu sou a monitora Flora e junto com o pai Josué acompanharei vocês nesta linda jornada. Bem-vindos à primeira aula do curso Tenho Mediunidade e Agora? Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e muitas vezes complexo, a mediunidade. A mediunidade tem sido objeto de fascínio e debate ao longo dos séculos, intrigando e encantando pessoas de todas as culturas e tradições espirituais. Mas o que é exatamente a mediunidade? Como podemos saber se temos esse dom? E caso tenhamos, o que podemos fazer a respeito? Essas são perguntas que muitos de nós já fizemos em algum momento de nossas vidas. E é justamente para explorar essas questões que estamos aqui hoje. Durante essa jornada, vamos explorar os sinais e sintomas que podem indicar a presença de mediunidade em uma pessoa. Vamos desmistificar conceitos equivocados, oferecer orientações práticas e o mais importante, vamos buscar compreender e abraçar essa faculdade de maneira consciente e amorosa. Para muitos, descobrir que possuem mediunidade pode ser um momento de confusão, incertezas e até mesmo medo. Mas saibam que não estão sozinhos. Este curso foi cuidadosamente elaborado para oferecer suporte e orientação a todos que estão trilhando este caminho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Portanto, convido-os a abrirem suas mentes e seus corações para esta jornada. Este é apenas o primeiro passo de uma jornada fascinante e transformadora em direção ao despertar da nossa verdadeira essência espiritual. Sem mais delongas, vamos começar nossa exploração sobre como saber se temos mediunidade. Estão prontos? Então vamos lá! Olá, sou Josué Rodrigues, Babalorixá, cacique, zelador de santo. Todas essas denominações são as que eu adquiri aos 40 anos de trabalho religioso que tenho. Estou me apresentando exatamente para que você que tenha a dúvida sobre o que é mediunidade, né, a gente vai, através deste curso que a gente vai ministrar, para você que quer aprender exatamente, entender as suas próprias reações que você ainda não entende dentro dos seus caminhos, seja desde criança até a idade mais velha. A mediunidade ela se manifesta em várias situações e principalmente quando você é criança. Eu gostaria, nesse curso, que você que tem as dúvidas sobre mediunidade, o que é mediunidade e para que ela serve, este curso vai servir para você. O tema da nossa primeira aula é exatamente para que você saiba como saber se tenho mediunidade. Qual o meu grau de mediunidade, o que eu preciso fazer para poder desenvolver a minha mediunidade ou não. Então, se você sente, por exemplo, arrepios ao chegar perto de uma pessoa, se você sente enjoos, dor de estômago, sem ter problema de estômago, obviamente que se tem que ver a questão química também, que se confunde muito com a mediunidade muitas vezes. Então é importante que você possa, a partir desse curso, se entender melhor e saber quais as reações químicas e quais as reações da sua mediunidade espiritual, para poder assim tratar, porque mediunidade espiritual também se trata nas religiões. Problemas químicos se trata na medicina. Então é importante que você entenda por que das reações que está tendo em seu corpo, em sua matéria, em suas emoções, nos seus sonhos. Tem sonhos que são reveladores, sonhos que são sonhos que fazem com que a pessoa possa evitar algumas dificuldades na sua própria vida. Enfim, a mediunidade espiritual ela é algo que carregamos
desde que nascemos, ou da nossa ancestralidade, ou dos próprios problemas que se passa no ventre da mãe. Mãe, por exemplo, que tem vários tipos de problema na sua gestação, ela cria um grau de mediunidade, porque mediunidade, não é? Ela advém de necessidade de se fortalecer mais espiritualmente para poder ter equilíbrios no seu emocional, nos seus sentimentos, na sua vida material, na sua própria saúde. E o importante a pessoa saber disto, a mediunidade espiritual, por exemplo, no homem, ela se dá em dois aspectos: quando se é criança e quando se tem uma idade muito evoluída, já é um ancião, uma pessoa de muita idade. Nas mulheres, por exemplo, tem 3 fatores que fazem com que se manifeste a mediunidade. Quando é criança, quando a mulher está passando já, por exemplo, para o período menstrual, é um outro motivo que dá mais sensibilidade para a mulher, ela sofre mais pela questão da mediunidade, e também depois que ela chega à menopausa. Quando a mulher chega à menopausa, ela, por exemplo, ela tem muitos calores, muitas coisas que às vezes o médico não explica por que ela tem. E isso é porque está aguçando ao máximo a sua mediunidade. E ela tem muito mais sensibilidade, e por não estar dentro de um caminho de espiritualidade, ela sofre muito porque não consegue desenvolver isso dentro daquilo que é necessário para poder fazer com que haja um equilíbrio espiritual na vida da mulher ou do homem quando está muito velho. Vou lhes dar um exemplo de reação mediúnica. Na maioria das vezes se tem essas reações quando criança, porque a criança ela está mais pura e, como consequência, ela tem visões, né? Visões relâmpagos que acontecem na vida de uma criança. Elas ouvem determinadas coisas que não tem ninguém falando. Então, isto é um sinal já da mediunidade que daí em diante se tem que começar a tratar. As mães, os pais que já estão com a vida mais atribulada, mais difícil de inclusive entender o seu próprio ambiente, muitas vezes, ela já não sente tanto o seu grau de mediunidade, não sofrem essas reações como, por exemplo, uma criança sofre. Então, a mediunidade espiritual, ela é adquirida também na sua infância, quando se tem muitos problemas na sua infância, quando se tem muitas dificuldades. Não vá pensar que, por exemplo, uma criança que vê, por exemplo, um pai e uma mãe brigando, porque um pai e uma mãe brigam porque ali tem um espírito que está entre eles se alimentando daquela briga, que ela não sinta mediunicamente, né, todas essas reações negativas. E todas essas reações negativas vão atingindo até inclusive o intelecto da criança no seu aprendizado. Tudo isso é importante saber, e tudo isso está ligado à mediunidade espiritual. Continuando os exemplos, já explicando bem o que é, por exemplo, reação mediúnica no seu corpo, reação física, né? Por exemplo, você sentir tremores, suor fora de uma explicação normal, por exemplo, está frio e você está suando muito. Uma reação muito importante é a umidade que dá nas mãos, nas palmas das mãos. Isso é sinal de mediunidade espiritual, ela se manifesta no corpo quando, por exemplo, a pessoa tem uma entidade que seu local de energização é a água, por exemplo, Iemanjá, Oxum. Então a pessoa tem suor nas mãos que chega a derramar água, muitas vezes gotear água em alguns momentos. Isso é um sinal muito forte de mediunidade espiritual que está se manifestando no seu corpo. Taquicardíacos também, isso é muito importante. Por exemplo, a pessoa está com a pressão normal, mas o coração está alterado. Isso é uma reação espiritual muito grande, que muitas pessoas, por exemplo, acham que estão com um problema na pressão, porque tem um taquicardíaco, e vão para o médico, e vão lá, e mede a pressão e está normal, e aí vai e volta de novo e está normal, e isso é uma reação mediúnica. E a pessoa não sabe porque ninguém explicou, ninguém ensinou para ela.
Este curso é exatamente para fazer com que se esclareça muitas questões assim, que você que não teve a possibilidade ainda de entender isso, de ouvir isso, nesse curso você vai ouvir tudo sobre sinais de mediunidade, todos os sinais que o corpo sente, todos os sinais que a sua emocionalidade também aguça e tudo aquilo que também no seu sonho, no seu dormir também acontece. Porque a mediunidade espiritual, ela atua no corpo dia e noite, ela não atua só em algum momento, ela atua dia e noite no corpo. E a pessoa fica com as reações e fica mal, e vai vivendo mal, e vai cada vez ficando mal, e vai tendo muito vazio interior. Muitas pessoas, por exemplo, têm tudo, tem bom trabalho, tem uma boa relação, tem um bom emprego, como já falei, tem uma boa moradia, enfim, tem todo o seu conforto que Deus nos deu para a gente poder viver. Mas esta pessoa tem um vazio interno, ela tem uma tristeza interna. Isto acontece muito, isto é um grande sinal de mediunidade que está direto no corpo da pessoa, ela sentindo aquele vazio, tendo tudo para estar feliz e não é feliz. Então, isto é um sinal muito forte de alta mediunidade, inclusive. Muitas pessoas sofrem isso, os casamentos se desfazem, muitas coisas acontecem exatamente porque a pessoa que tem mediunidade e não desenvolve, sentindo tudo isso no seu corpo, nas suas reações pessoais, inclusive a pessoa está muito bem, daqui a pouco ela muda para um mau humor muito forte. Isto também é sinal de mediunidade espiritual que tem que ser tratado. Mediunidade espiritual não é uma coisa ruim. Mediunidade espiritual é uma consequência daquilo que a gente traz para vivenciar neste mundo. É uma consequência para que a gente possa, lá, da ancestralidade da gente, que a gente vem trazendo alguns problemas de lá, da ancestralidade, e esses problemas que a gente tem hoje como reações corpóreas, essas reações elas vêm da ancestralidade e as pessoas não conseguem compreender isso exatamente porque não tem uma explicação lógica sobre o que é mediunidade espiritual, como resolver elas. Então, eu quero aqui dizer que nesse curso nós vamos explicar muito bem, muito aprofundadamente esses problemas da mediunidade. E claro, depois da mediunidade nós temos o desenvolvimento, depois do desenvolvimento nós temos várias outras ações, porque ela não para, isso é para a vida toda de um ser humano. Então a gente toda a vida tem que estar desenvolvendo a sua mediunidade espiritual, porque essa mediunidade ela vem exatamente também para que a gente possa melhorar o ser, se melhorar como ser e poder melhorar outras pessoas também que estão ao redor da gente, como filhos, enfim, todos aqueles que a gente tiver a condição de poder ajudar nesse sentido. Para ficar num dos exemplos mais comuns, aqueles exemplos que a gente já falou são vários, mas dos sonhos ele é o mais comum, porque todo mundo tem sonho e não sabe decifrar os seus sonhos, e o sonho indica muito reações do que a pessoa precisa muitas vezes atuar na vida para poder resolver sua mediunidade. Também os sonhos falam sobre a vida passada da pessoa, sobre o presente e sobre questões do futuro da pessoa também. Além de que também sonhos faz com que a pessoa possa sonhar sobre alguma outra pessoa para poder ajudar aquela pessoa que o sonho realmente demonstrou, no sonho foi demonstrado para ela poder dar uma palavra para aquela pessoa, ou dizer, olha, tal coisa pode acontecer, ou isto, aquilo. Obviamente que essas coisas não são assim de uma hora para outra. A gente pode dizer isso para um irmão, para uma mãe, para um filho. Não vai pegar uma pessoa qualquer que a gente sonhou, porque isso acontece muito também nos sonhos, e chegar nela e dizer, olha, eu sonhei contigo, tá. Até acontece às vezes disso, das pessoas dizerem isso uma para outra, e ela nem sabe o que ela está fazendo com a outra pessoa ao dizer isso. Está colocando uma preocupação às vezes na pessoa que ela não está ciente e que é necessário que essa preocupação nela tenha que ser feita de uma forma mais técnica, de uma forma com conhecimento, para poder exatamente ajudar aquela pessoa. Mas os sonhos têm tudo isto. Os sonhos, ele é uma mediunidade muito comum, vamos dizer, em quase todo ser humano. Tem alguns, muito poucos, dizem, eu não sonho com nada, não me lembro do sonho,
Mas a maioria, e isso eu trato diariamente aqui já há 40 anos, as pessoas sonhando, e a gente decifra e vai explicando para a pessoa, bom, esse caso tem que ser resolvido assim, ou seja, caso amoroso, ou seja, caso na saúde, ou seja, caso jurídico, judicial, enfim, todas as questões do dia a dia, da vida, o sonho muitas vezes representa no médium com profundidade, e é possível, desenvolvendo isso, né, que a pessoa possa, além de se ajudar a si mesma, que em primeiro lugar, quem tem mediunidade tem que primeiro se ajudar a si mesmo, que é ter o equilíbrio pessoal, o equilíbrio interior, para depois então poder ajudar outras pessoas. É muito importante a mediunidade dos sonhos, esse tipo de mediunidade que faz com que a pessoa sonhe coisas que ela pode fazer, coisas que já fez, coisas que já aconteceram e coisas que poderão acontecer e coisas que ela está no seu presente atuando, ou bem ou mal. As experiências mediúnicas, como eu já falei sobre a criança, ela também se dá em qualquer idade. Isso é importante as pessoas começarem a se conhecerem. Para isso é necessário que as pessoas reconheçam o que é normal e o que não é normal na vida. Quero dar um exemplo muito prático, um exemplo muito profundo de mediunidade e as suas consequências. Tem uma médium minha aqui já há 5 anos, tá? Que ela estava no México, ela e o seu companheiro, ela tinha um companheiro lá, e lá ela sofria muitas circunstâncias graves, ela estava definhando no trabalho dela, que é uma escritora, então esse trabalho dela já estava cada vez ela piorando mais, e ela fisicamente já estava cada vez mais frágil, fraca, de não poder caminhar mais. Ela chegou aqui numa cadeira de rodas, que eu disse para ela, bom, se tu não vieres daí, eu não posso ir aí para poder te ajudar, tu e teu marido tem que virem para cá para eu poder ajudar vocês. Ela quis vir, veio num avião, veio numa cadeira de rodas, né, e conseguiu chegar até aqui viva. Ele não quis vir. Bom, ela já está há 5 anos, já está desenvolvendo muito bem a mediunidade dela, já está trabalhando, inclusive ajudando outras pessoas com que ela teve de experiência na vida toda dela, e ela não sabia que tudo que ela fazia não dava certo, e ela estava num fator lá no México muito profundo de negatividade, engolindo ela espiritualmente, né? E ela ia morrer de inanição, não ia morrer de doença porque não tinha doença, ela tinha mediunidade espiritual, e tem uma mediunidade espiritual muito alta, e hoje ela inclusive está atuando muito, não só a nível local, como também ajudando outras pessoas do mundo já. Com a tecnologia que hoje nós temos, é possível fazer isso também, porque não é a orientação da prática, mas a orientação técnica se pode dar através, por exemplo, do que se está fazendo neste curso. Então, ele lá não quis vir, porque o homem tem menos sensibilidade emocional, e a sensibilidade do homem é muito menor que a da mulher, não por culpa do homem, mas por culpa da própria criação, de como se criou o homem hoje muito machista e tudo mais, então tem dificuldade de entender essas situações. Ela, como mulher, entendeu, veio e conseguiu se reerguer. Ele lá, lamentavelmente, não sobreviveu, faleceu. Então, esses são exemplos muito fortes, muito profundos e que acontecem. E na nossa casa aqui, que já tem 40 anos, a gente já assistiu famílias inteiras se deteriorarem. Meu primeiro médium que está aqui comigo há 40 anos, foi o primeiro médium que eu comecei a orientar. Ele ainda está aqui para contar a história. Essa médium que eu falei também está aqui para contar a história, se alguém um dia quiser saber de verdade. E ficou só ele, da família dele, porque o irmão dele, antes de morrer, disse: procura uma religião, porque o nosso problema é espiritual. E hoje ele está aqui há 40 anos comigo, vivendo, né, e evoluindo espiritualmente também, porque a mediunidade faz a gente evoluir na espiritualidade, que são duas coisas diferentes, mediunidade e espiritualidade. O nível de mediunidade é um e o nível de espiritualidade é outro. Tudo isso a gente vai explicar nesse curso. Então é importante que você entenda que você tem algumas coisas que você não compreende em si mesma,
e que a mediunidade espiritual pode explicar, e que a espiritualidade pode desenvolver, né, isso em você, inclusive para ser ajudada e também para poder ajudar o próximo, porque esse é o sentido maior do ser humano na Terra, é um dar mão para o outro, com amor, com afeto, com responsabilidade, com respeito, com ética, porque na religião nós temos que ter ética também, e na mediunidade, para se discernir o que é mediunidade, também se tem que ter ética. Então a importância desses exemplos que eu estou lhe dando é para que você veja um pouquinho a sua própria vida e veja aquelas questões que já passou na sua vida desde criança, quando você, por exemplo, dizia: mãe, eu enxerguei tal coisa, e a mãe dizia assim: deixa de ser boba, criança, isso é bobagem. Isso não é bobagem, é mediunidade, é muito sério e é muito importante se detectar, aí já é para as mamães e para os papais, a mediunidade na criança. Isso é importante, saber que criança também tem mediunidade, criança também tem sensibilidades espirituais, e muito mais pura, inclusive. Bom, a mediunidade, ela traz vários aspectos que a pessoa não conhece ou não reconhece por não ter uma explicação, por não ter um conhecimento, e na maioria das vezes as pessoas não reconhecem exatamente por falta de conhecimento de um curso, como nós estamos aqui já ministrando para vocês. Então, outro exemplo de mediunidade espiritual, já não a criança, por exemplo, uma pessoa que faz de tudo muito bem, está sempre fazendo tudo que é muito correto, tudo que ela vai fazer na área do trabalho, nos sentimentos, nas relações, e nada dá certo. Isso não é normal. Então aí já pega a questão da falta do desenvolvimento mediúnico, porque já não é mais criança. Quando se é criança, se descobre o desenvolvimento mediúnico. Quando se tem idade para desenvolver, se tem que desenvolver. Se não desenvolve, consequentemente tem as dificuldades que a vida apresenta, que às vezes parecem normais, mas não são normais. Nós temos, por exemplo, algumas dificuldades normais. Eu tenho que colocar luz na minha casa, não é? E eu preciso ter o dinheiro para poder comprar os elementos que vão para poder colocar a luz na nossa casa, não é? Isso é um problema natural. O que é um problema sobrenatural? Eu trabalho, consigo ter trabalho, mas não fico no emprego, não consigo ver o dinheiro para poder conseguir colocar essa luz para poder ter mais conforto. Este é um sinal de mediunidade, que muita gente tem este problema e não entende. Mas isso também é algo muito delicado, se tem que procurar pessoas especializadas para poder ter as ações devidas para poder resolver o seu problema mediúnico. Então é importante que as pessoas possam compreender essas reações. E são reações que muitas vezes levam a pessoa à descrença, levam a pessoa a perder a fé, levam a pessoa a não ter mais condição de buscar aquilo que é bom. E por não cumprir com a sua mediunidade, esses sofrimentos que a pessoa tem alimentam espíritos, inclusive, que se alimentam da tristeza, da raiva, do ódio, que é o que mais temos hoje no nosso mundo, exatamente por falta de desenvolvimento mediúnico. Quero deixar aqui para vocês o meu exemplo pessoal de como eu descobri a mediunidade, desde quando ela se manifesta em mim. Tem duas questões: quando ela se manifestou e quando eu descobri que era mediunidade. Essas duas questões são importantes. No meu caso, que já tenho de desenvolvimento mediúnico 40 anos. Eu era menino, na infância. Eu e meu irmão tínhamos uma incumbência de ir na floresta, porque a gente morava mais para fora, buscar os gravetos para o pai acender o fogão a lenha de manhã cedo. Todo mundo deve saber que isso acontecia bastante, né? Portanto, uma tarde, aliás, porque tarde a gente tinha que buscar os gravetos para deixar ali para o pai acender o fogão. Nós nos atrasamos, ficamos brincando, jogando futebol e tudo mais, e esquecemos de buscar. Já era noitinha, e aí nós tínhamos essa missão, cada um tinha a sua missão, de ir buscar os gravetos. Nós tivemos que ir à noite.
estava escurecendo, não estava muito noite ainda, no breu do início da noite de verão, aquele escuro que fica meio claro, né? Estávamos eu e meu irmão, como de costume, juntando os gravetos, e como de repente eu vi uma imagem que vinha e abria os braços para mim, uma imagem toda de branco, e sempre que se diz, hoje eu entendo que sempre quando é uma imagem branca é boa, né? Então eu via aquilo e dizia para o meu irmão que ali estava acontecendo aquilo, ele não enxergava, ele não via e achava que era bobagem minha, né? Isso está muito impregnado em mim como exemplo de mediunidade, porque o meu irmão não via e até hoje ele não acredita, né? Então a minha mediunidade está muito mais aflorada do que a dele, e eu conseguia ver alguma coisa que ele não conseguia ver. Então, essa reação que eu tive, que nós disparamos, eu disparei, o meu irmão correu atrás porque eu corri, né? Chegando em casa não conseguia nem falar, levei os gravetinhos, a gente não sabe nem como passou a cerca que tinha que passar. Então, com os anos, eu sempre fui tendo dificuldades, e muita dificuldade em tudo. Toda a minha vida foi de dificuldades, embora tenha começado a trabalhar com 9 anos, e eu vim descobrir que isso era a mediunidade. Eu tive outras reações também nesse período da vida. Até os meus 26 anos foi quando eu entendi, foi quando eu busquei um caminho para desenvolver a minha parte mediúnica, porque eu já tinha sido policial, eu já tinha trabalhado em fabricação de navios, eu sou desenhista, tenho várias profissões, eu tenho 7 profissões, né? E nada dava certo na minha vida, nada, nem nas relações, nem no trabalho. Vejam bem, eu fui policial, eu podia ter um futuro na Polícia Militar, em Porto Alegre. Não deu certo para mim. Eu no estaleiro, na fabricação de navios, trabalhei muito tempo lá, 5 anos, foi muito bom, mas também não consegui ir mais adiante. Tive outras oportunidades, mas não conseguia chegar a elas. Portanto, eu patinei na vida até os meus 26 anos. Quando eu reconheci que eu tinha mediunidade espiritual, quando alguém me falou isso, uma senhora velha me falou isso, e eu ouvi ela, naquela época, com 26 anos, eu ouvi aquela pessoa velha, que era médium de um terreiro, e ela me disse, no meu terreiro tu não vai desenvolver tua mediunidade é muito mais avançada. E me levou para um outro terreiro, que é até hoje a minha mãe de santo, né, onde eu tenho esse terreiro, como base da minha vida espiritual, né? Então, ali eu comecei a desenvolver, aí eu comecei a entender a vida de verdade e o porquê que eu não tinha conseguido chegar a alguns pontos que eu almejava e que eu tinha inteligência para chegar, que eu tinha ação para chegar e não conseguia chegar. Então, esse exemplo meu, muita gente passa por ele. E eu atendo aqui hoje muitas pessoas, e já atendi nesses 40 anos, com problemas mais profundos, inclusive, do que o meu. Tem outras reações que se teve também, que me fez entender que realmente eu precisava desenvolver a mediunidade, né? Então, você que tem essas reações, você que tem reações físicas, emocionais, psicológicas até muitas vezes que não são explicáveis, né? Pela questão médica, né? Pela ciência, procure compreender, procure estudar, procure um livro, procure uma casa, procure alguém responsável, ético, que possa lhe explicar o seu próprio programa e lhe ajudar a desenvolver o seu lado mediúnico. Aqui já quase que finalizando essa primeira aula introdutória, quero chamar a atenção de vocês de que as próximas aulas elas serão de aprofundamento nas questões da mediunidade espiritual, né? Nas reações, que são centenas delas, não é só uma reação, naquilo que se pode fazer para ter o conhecimento da sua própria mediunidade, do seu grau de mediunidade, porque mediunidade tem grau também, para cada pessoa ela tem um nível, e discernir bem o que é mediunidade de vidência, aquele que pode jogar o tarô, a carta cigana,
E isso não é uma coisa só para um ou dois, ou só para esse ou para aquele, mas você tem que ter a técnica, o aprendizado e, primeiro de tudo, conhecer, saber o que é mediunidade, que é o que a gente está trabalhando nesse curso e vai continuar se aprofundando nas próximas aulas do que é mediunidade e para que ela serve para nós, né? E qual é o significado dela na nossa vida humana. Tudo isso nós temos que tratar para que vocês entendam definitivamente o que é a mediunidade espiritual. Estou feliz com esta aula, podendo ministrar essa aula para vocês e gostaria de que realmente você aí que está aceitando e gostando desta aula possa chamar o irmão, alguém, dizer, olha, vamos aprender com esse curso o que é mediunidade para que a gente possa viver melhor. Um abraço. Encerramos nossa primeira aula. Como saber se eu tenho mediunidade? Com gratidão pelo interesse e participação de todos vocês. Esperamos que este primeiro passo tenha sido esclarecedor e tenha proporcionado reflexões profundas sobre o tema. Na próxima aula, intitulada Tipos de Manifestações Mediúnicas, mergulharemos ainda mais fundo nesse universo fascinante. Abordaremos temas como premonições, vozes, visões e muito mais. Será uma oportunidade para compreendermos melhor as diferentes formas pelas quais a mediunidade pode se manifestar em nossas vidas. Portanto, nos vemos na próxima aula, para mais uma jornada enriquecedora rumo ao entendimento e ao desenvolvimento da mediunidade. Até lá!